paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26, que diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Glória a Deus. Cada um de nós tem sonhos, desejos, projetos de vida para viver nesse mundo. E Jesus também tinha um projeto de vida. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Mas ele tinha um objetivo de estar no caminho do Gólgota. Inclusive, o título dessa mensagem aqui na Palavra de Deus diz que Jesus no caminho do Gólgota. Por que ele tinha esse projeto de estar ali, nesta situação? Na noite anterior ele foi preso, julgado e condenado. Bateram nele, arrancaram sua barba, bateram com um pedaço de pau na sua cabeça, cuspiram nele, puseram coroa de espinho, foi açoitado, chicoteado e depois colocado no caminho do Gólgota. Mas ele veio ao mundo para estar ali naquele dia. Como que nós podemos entender isto, se não pelo amor de Deus para conosco? Jesus, no caminho do Gólgota, ele sabia que ao fim desse caminho seria a cruz. A cruz que ele carregou nas costas. Em um dado momento, por estar talvez muito fraco, porque na noite anterior foi preso, não dormiu a noite toda de quinta para sexta, não comeu, provavelmente não deram-lhe água, estava muito debilitado já. Seu corpo foi trucidado ali por aqueles homens para prepará-lo para a cruz. Mas ele estava no caminho do Gólgota, por mim e por você. E no fim do caminho, a cruz que ele vinha trazendo, quando as suas forças então foram talvez poucas para andar tão depressa, os soldados romanos tomaram um homem que vinha do campo, que aqui a Bíblia chama que ele tinha o nome de Simão, e era um sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Então Jesus ia à frente, e esse homem ia carregando a cruz de Jesus, que lá no fim do caminho ia ser colocado Jesus nela. Ele seria pregado nessa cruz.
Mas esse caminho, quem merecia era eu e você. Esse caminho era para mim e para você. Nós estávamos em condenação diante de Deus. Para nós não havia salvação. Nós não podíamos nos salvar. Nós não podíamos nos livrar da morte eterna, da separação de Deus. Mas prove a Deus que nos amou e enviou seu Filho Jesus, para que nesse dia ele estivesse no caminho do Gólgota. Uma humilhação muito grande, você carregar um instrumento que ia matá-lo. E Jesus fez isso, carregou a sua cruz, um instrumento que serviria para a sua própria morte. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava nesse caminho. A Bíblia diz que no fim dos dias, depois que nós chegamos na eternidade, vai haver uma separação entre os que estão salvos e os que não estão salvos. Se nós lermos em Mateus, capítulo 25, a Bíblia nos relata por que Jesus fez tudo isso naquele dia, no caminho do Gólgota. Porque ele chegou até ali, até aquele momento. No capítulo 25 de Mateus, no verso 34, está escrito assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, o rei Jesus, no dia da sua glória. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus estava no caminho do Gólgota, para que lá na eternidade ele pudesse separar uns para a direita e outros para a esquerda. E para os salvos que entregaram sua vida para a salvação, ele vai chamar: Vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É uma herança de Deus para nós, em Cristo Jesus. É para isso, e por causa disso que ele estava no caminho do Gólgota, passando por toda aquela situação, alguém que era santo, sem pecado, mas na cruz ele se fez pecado, tomou sobre si o meu e o seu pecado, para que na eternidade ele nos chamasse de benditos. Por isso, reflita na sua vida, não deixe passar esta oportunidade, porque ele estava no caminho do Gólgota. E no fim do caminho havia uma cruz ao qual ele seria crucificado. O que você fará a respeito de tamanho amor para conosco? Dará de ombros? Não levará em conta? Não tem tempo para pensar nisso? Não tem tempo para refletir nisso? Não precisa disso? A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas no caminho do Gólgota, Deus nos dá a oportunidade para não sermos incluídos no meio de todos, mas sermos colocados à direita para a salvação eterna, para a vida eterna em Cristo Jesus. Medite, reflita,
Porque você está vivo, você está ouvindo esta palavra. É porque há tempo ainda para você e para mim. Eu já fiz a minha escolha. Não que eu tenha o amado primeiro, mas Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus nos constrange, nos toca. Esse amor que foi expressado em Cristo Jesus. Quem você amará mais? Pai, mãe, filhos e filhas? Ou a você mesmo? Ou amará a Jesus sobre todas as coisas? Jesus disse: quem não me amar mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, não é digno de mim. Ame a Jesus, entregue a sua vida, porque ainda há tempo. O tempo para nós está passando. E se você não tomar a sua decisão, na eternidade, lá não há decisão. Lá há julgamento e condenação para os que não aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador nesta vida. Lá é lugar de justiça, em que Deus, na pessoa de Jesus, vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. Porque os que estiverem à esquerda continuarão separados para sempre de Deus, para a morte no inferno, onde há pranto e ranger de dentes. Mas os que estiverem à direita, que Jesus chamar, porque tem a marca da salvação neles, Jesus os chamará: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino. Vamos viver num reino de Deus para sempre. Medite nisso e tome a decisão o quanto antes. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.